vida. A paz de Cristo seja com todos os nossos ouvintes e todas as nossas ouvintes, todos e todas. Que Deus possa te abençoar, continuar te abençoando, porque já és abençoado à beça. Deus é um Deus benevolente que faz com que chuva e sol desçam sobre justos e até injustos, pela sua misericórdia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa rádio, Farol FM 90.7, no programa do nosso irmão Caetano, digníssimo Caetano. Amém, meu amigo. Eu estou abençoado, que eu tenho aprendido muito com ele, com a sua humildade, com o seu conhecimento. Juntos. Tem nos ensinado. Se você ainda não é patrocinador dessa programação, que você procure Caetano depois, ligue para o telefone dele que ele já passou e passa sempre. E contribua com essa programação para que ela não saia do ar, que ela permaneça por muitos e muitos anos, porque ela tem sido uma bênção em nossas vidas, tá certo? Sem mais delongas, quero ler aqui no livro dos Salmos. O Salmo é o de número 119 e o versículo é o 71. Salmo 119, versículo 71 diz assim: Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Ponto final. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Afligir é passar pelo sofrimento. O salmista aqui, eu não sei quem foi que escreveu esse salmo, mas o salmista deixou registrado aqui que ele achou bom ter passado pelo sofrimento, porque só assim ele aprendeu com o sofrimento lições importantes para a sua vida. Alguém já falou que o sofrimento causa e deixa frutos beneficentíssimos conosco por toda a vida, porque é com a experiência que a gente adquire conhecimento. É passando pelo sofrimento que a gente aprende. É interessante como ele diz com propriedade que foi bom ter sido afligido. Ele acha prazer no sofrimento. Agora não é com a dor do sofrimento, mas é com o resultado do sofrimento, porque ninguém é masoquista. Existem patologias que pessoas sentem prazer com o sofrimento. Tanto sádico como masoquista, um sente prazer com o sofrimento do outro e o outro sente prazer com o seu próprio sofrimento. Mas a maioria da população, ela não sente prazer com o sofrimento. Porque quem tem prazer com a dor? Não é? São poucos. Mas o importante não é ter prazer com a dor, é ter prazer com os frutos que a dor pode causar, com os aprendizados. E eu pensando nesse texto, eu lembrei da pandemia, Covid-19. Eu já transmiti um sermão aqui falando sobre a pandemia, e eu preparei outro esta semana, tratando acerca do mesmo assunto. E o tema que eu dei a mensagem de hoje é: o que aprendemos com a pandemia? O salmista aqui disse que aprendeu com o sofrimento. É certo que muitos, mesmo sofrendo, não aprendem. Mas que possamos, como o salmista, dizer: foi-me bom, Senhor, ter passado pela pandemia, para que só assim eu tivesse aprendido os teus estatutos. O que são estatutos? Estatutos são ensinamentos, são leis, são mandamentos, são regras, são ditos, são as palavras de Deus. Estatutos quer dizer: foi bom ter sido afligido para que aprendesse as tuas palavras ou os teus mandamentos. Então, em primeiro lugar, o que aprendemos com a pandemia? Ou que pelo menos deveríamos aprender? Em primeiro lugar, devemos aprender que a nossa estrutura ela é fraca. É fraca, irmão Charles? É fraca. Não há para quê, nem por que sermos arrogantes, sermos
orgulhosos, termos o nariz empinado, não há para que sermos assim. Por quê? Porque a estrutura do ser humano ela é frágil. Vejo aqui apenas uma partícula. Os cientistas não falam nem que é um ser vivo. Diz que é uma partícula. Uma partícula, esse vírus, que amedronta a humanidade. Observe, essa partícula é invisível ao olho humano, só com o microscópio, só com o favorecimento de um microscópio é possível se ver esse vírus. Ele é invisível ao olho humano. E um ser, e uma partícula invisível consegue amedrontar uma humanidade, uma geração inteira. Veja quanto a nossa estrutura não é fraca, não é débil, não é limitada, não é pequena diante de um vírus. Então que possamos aprender, em primeiro lugar, lembremos sempre, quando quiser se levantar dentro de nós a arrogância, a prepotência, que possamos lembrar, não, a minha estrutura ela é fraca, eu sou fraco, eu posso morrer do coronavírus. Então para que arrogância? É mais importante a humildade, é mais importante a simplicidade, tá certo? Sejamos humildes. Para que arrogância? Para que se achar super poderoso? Você sabia que tem pessoas que se acham super poderosas? Pessoas que acham que porque tem muito dinheiro pode ir e vir fazer o que quiser da sua vida, o que bem entender, o que der na telha ele pode fazer, só porque tem muito dinheiro. Aí quando aparece um vírus desse, aí Deus fala conosco dizendo, lembra-te, a tua estrutura ela é fraca. Aprenda, como o salmista disse, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Que possamos aprender com o vírus, que a nossa estrutura ela é fraca, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma segunda coisa que nós aprendemos é que a vida deve estar preparada, porque a qualquer momento podemos morrer. A vida deve estar preparada, porque a qualquer momento podemos morrer. O que vem a ser preparar a vida, irmão Charles? Preparar a vida é deixar a vida equilibrada diante de Deus. Procurar o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho da bênção e não da maldição, de Deus e não do diabo, da igreja e não do mundo, da paz e não da guerra, da humildade e não da prepotência e arrogância, dos céus e não do inferno. Isso é preparar a vida. Então, segundo ponto, devemos aprender com o coronavírus, com a pandemia, que nossa vida deve estar preparada, porque a qualquer momento podemos partir. E o que será da nossa vida? Em Lucas capítulo 12, versículo 20, o historiador Lucas falou assim: Lucas capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aqui fala de um texto em que um homem teve uma safra recorde, tanto em quantidade de produção quanto em tempo, recorde. E ele disse que iria derrubar os celeiros, aumentar os seus celeiros para que ajuntasse tudo. Ele disse: descansa minha alma, come, bebe e folga. Aí Jesus diz: louco, esta noite te pedirão tua alma. O que tens preparado e para quem será? Ou seja, sua vida está preparada, louco? Louco, tua vida está preparada? Tu pensas em enriquecer, em crescer em grana, em multiplicar teu patrimônio, e a vida espiritual, e o reino de Deus, e as coisas espirituais, e as coisas de Deus.
Tu pensas nessas coisas? Então, em segundo lugar, aprendemos que a vida deve estar preparada, porque a qualquer momento podemos partir desta vida para outra. E há dois destinos apenas: ou céu ou inferno. Em terceiro lugar, uma terceira coisa que nós aprendemos com a pandemia, o que pelo menos deveríamos aprender: devemos valorizar a família, parentes e amigos, pois podemos perdê-los cedo, pois podemos perder estas pessoas cedo. Devemos valorizar os nossos parentes, a nossa família, os nossos amigos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto temos tempo, amemos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Esse é o terceiro ponto que eu quero destacar. Devemos valorizar a família, parentes e amigos. Em quarto lugar, uma quarta coisa que podemos aprender com a pandemia, com o sofrimento, é que devemos dizer que amamos antes que partam. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Devemos dizer que amamos. A quem devemos dizer que amamos? A família, aos parentes, aos amigos. Devemos dizer que amamos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Amai-vos ardentemente com um coração puro. Ou seja, digamos, elogiemos, digamos que amamos as pessoas, elogiemos as pessoas, sejamos menos críticos, sejamos menos radicais, sejamos mais sinceros, sejamos mais amorosos, dediquemos nossas vidas às pessoas. Em quinto lugar, uma quinta coisa que aprendemos com a pandemia: aprendemos que outras pandemias passaram e que esta também passará. Está entendendo aí, meu amado irmão? Outras pandemias passaram pelo mundo e esta também será passageira. Vou citar alguns exemplos de pandemias que ocorreram na humanidade, mas que passaram. Em primeiro lugar, a peste bubônica. A peste bubônica assolou a Europa. Eu pesquisei hoje no Google e encontrei esses dados aqui no Google, que a peste bubônica assolou a Europa no século XIV, matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. A peste bubônica se pegava em contato com pulgas e até com roedores infectados. Pulgas e roedores infectados. A varíola, por mais de 3.000 anos, ela atingiu a humanidade. Foi erradicada do mundo em 1980. A cólera, em 1817 em diante, matou centenas de milhares de pessoas. A gripe espanhola matou cerca de entre 40 e 50 milhões de pessoas de 1918 em diante. A gripe suína, no século 21, matou 16 mil pessoas. Pandemias. A palavra pandemia quer dizer
a palavra pandemia é uma palavra formada por dois outros vocábulos, pan e demia. Pan quer dizer todos ou tudo, e demia quer dizer povo. É um sofrimento, é um vírus, é uma doença que atinge todos os povos. Pandemia quer dizer isso. Em sexto lugar, uma sexta coisa que aprendemos com a pandemia é que ninguém pode impedir quando Deus quer agir. Ninguém pode impedir. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus quer enviar o coronavírus, Ele envia e ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer alguma coisa na humanidade, Ele faz e ninguém pode atrapalhar. Deus é Deus, o homem é o homem. Deus faz o que Ele quer e ninguém pode lhe impedir. Em sétimo e último lugar, uma sétima e última coisa que aprendemos com a pandemia. Aprendemos que a pandemia é castigo para os ímpios, é um meio de levar o justo ao céu, é uma forma de provar o crente, é uma maneira de atrair aqueles que hão de se salvar. A pandemia é tudo isso. Que possamos aprender com a pandemia. Segundo está escrito em Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Ou seja, o sofrimento, ele pode resultar em aprendizado para o ser humano. Foi-me bom ter sido afligido. Que possamos aprender com o sofrimento, que possamos aprender diariamente com Deus, que possamos procurar fazer sempre as coisas certas, porque a vida de Cristo está próxima, e que possamos entregar a vida a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.